Olá, estamos aqui no Bate-Papo com a Sônia Jordão, um podcast voltado para ajudar empresas e profissionais a serem cada vez melhores. Hoje eu tenho a honra de ter aqui dois amigos muito especiais. A Daniela Lima e o Roberto Gomes Dias. Roberto e a Dani estão comigo numa coleção Foco e Resultados, que tem alguns livros que nós fazemos parte. Mas nós hoje vamos começar falando o que vocês podem deixar, começar com dicas, com informações, com conhecimento para os profissionais. Pensando assim, o que eu posso falar para ajudar bem uma empresa a ser melhor? Roberto, o que você conta para nós? Sônia, pessoas, empresas estão na mesma sintonia. Eu costumo dizer que na pirâmide organizacional, onde nós temos o estratégico, o tático e o operacional, os líderes precisam estar na base da pirâmide. A base da pirâmide ela é extremamente rica para você criar novos conteúdos e desenvolver novas estratégias. Legal pra caramba isso, viu? A pirâmide, quer dizer, o líder tá lá na base e não lá em cima. O líder, ele está no tático, como também no estratégico, mas muitas vezes numa empresa, eles desprezam a base da pirâmide, onde há excelentes feedbacks para a construção de estratégias. Este é um dos pecados, Sônia, que algumas empresas ainda cometem, ou seja, eles desprezam a base da pirâmide quando eles estão desenvolvendo as suas respectivas estratégias. Coisa interessante, Roberto, coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque quando a gente vai dar um treinamento, quando eles querem contratar algum treinamento da gente, que é para a área de vendas, ou para a área de liderança, ou para gestores, eles aceitam pagar os valores muitas vezes. E quando querem contratar treinamentos para para a parte operacional, eles não querem investir nisso e não sabem que ali que vai sair os novos líderes, os novos gestores da empresa. Daniela, você está aí, né? O que você achou dessa ideia aí? Está coçando aí com vontade de falar? Querendo falar. Tudo bem, Sônia? Bom, vamos lá. Primeiro, essa base da pirâmide que o Roberto fala, né? São pessoas, são seres humanos, assim como eu, você, assim como os líderes, os gestores, são pessoas. E às vezes os líderes, os gestores, veem aquelas pessoas como números. E aí que está a questão. As pessoas têm sensibilidade, as pessoas que estão ali na base da pirâmide, ou seja, que são o operacional da empresa, é aquela que faz acontecer, porque a empresa não consegue fazer nada se não tiver o operacional, ela simplesmente está sendo tratada como número. Estão esquecendo que eles têm sentimentos, estão esquecendo que eles são seres integrais, que ali depende da pessoa estar bem de saúde, depende da pessoa estar bem na família, com tempo para ela, para poder fazer uma ginástica, para poder se manter. Ela tem que estar ali por inteiro. Ela tem que vestir, não só como eu falo, vestir a camisa da empresa, mas também se vestir dela própria. É muito interessante isso, Daniela, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: não existe empresa nota 10 com funcionário nota 5. Né? Então, você precisa de colaboradores que sejam... Porque a empresa é formada de pessoas, independente do tamanho da empresa. Pode ser um MEI, pode ser que tenha, às vezes, um funcionário, pode ser uma microempresa, uma pequena, grande empresa, todas. Empresa é formada por pessoas. Eu sou suspeita para falar, né? Porque me apaixonei pelo tema liderança e é o que eu venho trabalhando essa vida inteira, sobre liderança, né? Sobre ajudar. E, inclusive, esse podcast, eu quero muito ajudar os gestores a conseguirem ser melhores, porque assim eles certamente obterão melhores resultados com a sua equipe. Mas o que você colocou é muito importante. Hoje em dia eles estão dados porque competitividade, a concorrência aumentou e etc. E aí
começou a exigir demais das pessoas. Com isso, estamos tendo problemas sérios. Doenças novas, o tal do burnout, que eu nunca tinha ouvido falar, agora a gente tem escutado muitas vezes. Anos atrás, eu fui diagnosticada, entre aspas, com um estresse por causa de trabalho. Eu trabalhava tanto que o médico me deu 15 dias e falou assim, você está estressada, você precisa de dar uma descansada. E eu nunca disse isso, foi acho que em 1990, olha quantos anos tem isso. Não se falava nisso, e agora você vem falando desse ponto. É muito interessante, né, Roberto? Como é que isso está mudando, né? Sônia, olha que interessante. A composição das empresas, quando você vai avaliar o triângulo organizacional, você tem lá processos, tecnologia e na base da pirâmide você tem pessoas. É como nós estamos aqui contextualizando. Pessoas são a parte mais importante dentro do contexto da empresa. Pessoas, nós até sabemos que há uma concorrência, há um direcionamento para resultado, mas a base da pirâmide ela não pode ser deixada de lado. Por quê? São pessoas que trazem o resultado, são elas que buscam, colocam em prática as estratégias que foram planejadas lá no estratégico. Está perfeito o que você falou. É muito interessante. Você quer colocar mais alguma coisa sobre isso, Daniela? Olha, Sônia, eu sou suspeita para falar de pessoas, porque nós trabalhamos diretamente com isso e o que acontece? Com essa pandemia e tudo, as pessoas ficaram muito no online, muito nessa parte não direto, né? Acabou aquela conexão que a gente tinha olho no olho, né? Por isso, nosso trabalho, nós colocamos conexão em loco, né? É aquela que a gente faz olho no olho, que se perdeu um pouco nessa pandemia. E aí, quando a gente fala de pessoas, é isso aí, essa conexão, o olhar do diferenciado, o olhar para a pessoa de uma forma assim, como ela realmente é, o que realmente ela está precisando, qual que é a essência da pessoa, entendeu? Entender as necessidades. E as pessoas hoje em dia estão muito carentes disso. O que acontece muito hoje em dia é que nós não estamos preparados a escutar a verdade das pessoas. Nós perguntamos para as pessoas como elas sempre esperamos ter a mesma resposta. Ah, estou bem, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Se alguém vira para você, não estou muito bem, você assusta. Por quê? Porque nós padronizamos que a gente tem que falar que está bem, mesmo não estando. Por causa principalmente das redes sociais, né? Exatamente. Tá, essa modinha aí de todo mundo se mostra e tudo mais, né? Mas, na verdade, a história é bem diferente. E nós sabemos muito bem que gestores têm que estar muito atentos a conhecer quer dizer, eu falo muito, né, que tem que ter o autoconhecimento, mas tem que conhecer o seu liderado, isso é base, porque você vai perceber que ele não está bem, não é por aí? Exatamente, às vezes a pessoa acaba de falar que está super bem e pula da janela de um prédio. Você já pensou? E acontece. E várias vezes, né? Isso não é um dia, não é outro, nós estamos vendo cada dia que passa, infelizmente as coisas estão nesse nível. Mas, como nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de líderes, qual a função do líder? Será que o líder realmente está preparado para olhar para os seus liderados e falar assim, nossa, fulano hoje não está bem? Será que, o que está acontecendo? Vou chamar ele aqui na minha sala, perguntar o que está acontecendo, se ele está precisando de alguma ajuda em algum segmento da vida dele. Porque, querendo ou não, somos seres integrais e não tem esse negócio assim, o que acontece comigo lá na minha casa, eu vou deixar em casa. Infelizmente, não tem como cortar. Vai te acompanhar para o trabalho, você vai evitar pensar nisso para você conseguir desempenhar seu papel. Mas você não consegue fazer assim, como um passe de mágica, e desligar por completo pelo que está acontecendo, né? Às vezes você tem uma pessoa muito chegada, doente, né? Exatamente. Um familiar muito chegado, todo um filho, uma mãe, sei lá, o pai, doente, já pensou? Você não consegue produzir do mesmo jeito. Não tem jeito. E o líder tem que estar
atento a isso. O gestor tem que estar atento. Mas, agora, eu estou vendo aí que você trouxe o seu livro novo, né? O livro novo de vocês, né? De vocês dois. Nós participamos juntos. Vamos lá. Nesse livro aqui, na coleção Foco e Resultado, mostra aí. Eu estou nesse aqui, que mostra um e deixa o Roberto mostrar outro. Olha lá. Eu estou nesse, que é o Liderança Extraordinária. Eu estou nesses dois. Ah, você está nos dois, Dani? Estou nos dois, eu sou gulosa. Propulsão em Vendas e Empreender. E você, Roberto? Eu estou no Empreender com o artigo Planejamento Estratégico. Ah, legal. Esse tema é muito bom, né? Pois é, essa coleção Foco e Resultado nos uniu, né? Nós participamos, são 6 livros, nós participamos de 3. Mas, além desses, vocês escreveram um livro, só vocês dois, né? Conta aí desse livro. Como é que é esse negócio aí? Inclusive, essa história de coragem aí. Imaginei um livro com o nome Coragem. O que é isso, gente? Esse aqui é o nosso filho. É o filho mais novo. É o filho mais novo. Sônia, esse livro já foi lançado em várias cidades e ele teve um objetivo. Sabe? O objetivo desse livro é o seguinte: como eu e o Roberto Gomes Dias, nós trabalhamos dando treinamentos em escolas, prefeituras, empresas, o que a gente começou a perceber? Existiam pessoas que tinham propósito, tá? Mas não tinham coragem de atingir. Tinha pessoas que tinham direcionamento, assim, tinha garra e tinha até o propósito, mas também não tinha coragem. Tinha gente que tinha coragem até demais, mas não tinha propósito nenhum, saía dando tiro para tudo quanto é lado. E aí nós percebemos que esses 3 tinham que andar junto. O propósito, ou seja, você tem que saber aonde você quer chegar. O direcionamento é o embasamento, ou seja, o conhecimento que vai te dar força, né, para você ter coragem. Então, os 3 têm que andar junto. Legal coragem para colocar em prática e em busca do que você quer. Legal pra caramba. Eu não tinha, ainda você não tinha contado para mim isso desse jeito. Gosto de saber. Bom mesmo. É interessante, né? E você está usando isso para o treinamento, passa a ser um material do treinamento, né? Você sabe, tem que aproveitar e contar uma coisa interessante. Quando eu escrevi esse livro Arte de Liderar, ele saiu em 2002, a primeira edição, né? E eu tinha uma apostila, que tudo começou numa apostila, quando eu ia dar treinamento. Até que depois, um dia, eu resolvi, fiz o filhinho dele, sabe? Então, esse livro aqui, esse aqui tem 28% do conteúdo dele. Dani e Roberto, foi o livro mais difícil, eu tenho 13 livros, esse foi o mais difícil de todos de fazer. Sabe por quê? Porque eu não queria tirar nada desse, sabe? Mas eu fiz esse com o objetivo que vocês fizeram esse, que é usar para treinamento, ter um material de treinamento de uma maneira melhor, de uma maneira impressa e tudo, né? Nos cursos de liderança que eu dou, as pessoas ganham esse livrinho. Se elas quiserem mais conteúdo e tudo, elas compram o grande. Mas é legal demais isso, eu não sabia dessa... Mas e aí, o pessoal que está lendo, está gostando? Eu ainda não li. O direcionamento aí está no planejamento estratégico, Roberto? Me conta isso aí. Perfeitamente, Sônia. O planejamento estratégico, ele apropria de várias ferramentas de gestão para embasar a construção, o norte. Nós utilizamos também o planejamento estratégico no nosso livro, Propósito, Direcionamento e Coragem. Veja, ora a pessoa tem propósito, mas não tem coragem. Ora tem coragem, mas não tem propósito. De novo, nós estamos hoje passando para as pessoas para que esses 3 pilares estejam ajustados, alinhados, para que eles possam dar uma virada de chave na vida, tanto pessoal quanto profissional, e ser seres humanos diferenciados, para que possam estarem felizes dentro daquilo que eles desenvolveram enquanto propósito para eles. Ô Roberto, mas é interessante porque você falou da pessoa, que a pessoa precisa ter isso, o profissional precisa disso, mas a empresa também precisa. A empresa também precisa ter o propósito da empresa, a missão, para que ela existe, qual o propósito. Eu, por exemplo, anos atrás, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que dizia assim: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor que tu viveste nele.
Gostei tanto disso que tentei fazer como um propósito de vida. O que eu vou deixar para o mundo? Hoje, a minha missão pessoal, e esse podcast tem tudo a ver com essa missão, que é ajudar profissionais, empresas a serem melhores. Por quê? O mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, então se eu ajudar os profissionais, as empresas a serem melhores, certamente eu vou ajudar o país a ser melhor, os estados, as cidades a serem melhores, o estado a ser melhor, o país a ser melhor e certamente o mundo será melhor. Então, minha missão pessoal é essa. Mas a empresa tem que ter a missão dela. Qual é a missão da empresa? Para que ela existe? Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, se uma empresa de construção civil, por exemplo, ela não tem exemplo nenhum, ela não tem nada. A pessoa está lá, aí você pergunta para um, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui assentando tijolo. Aí o outro, que a missão é grandiosa da empresa, você pergunta, o que você está fazendo? Ele fala, estou construindo uma catedral. Por quê? O profissional, quando ele identifica com a missão da empresa, e acho que isso está bem no livro de vocês, depois eu quero que vocês me contem, né? Que isso aí deve estar. A Daniela está doida para contar ali, está coçando para contar, mas é porque realmente nós falamos que o que acontece? Quando você, que é um profissional, chega na empresa, tem que saber se o seu propósito, a sua missão está de acordo com a da empresa. Imagina, você é uma pessoa que tem pavor de cigarro, detesta cigarro, fica só falando mal de cigarro. Vai trabalhar numa Philip Morris, numa Souza Cruz? Não vai, né? Então, você precisa ver também. Então, isso tudo, a missão, o direcionamento, a coragem, eu acho que ele é muito interessante para as pessoas, mas para as empresas também. Conta aí, Daniela! Ah, tô me coçando, Sônia. Porque é o seguinte, que, por exemplo, dentro de propósito, nós temos não só o pessoal, na hora que começa a ficar um propósito pessoal, mas nós temos também o propósito empresarial. Então, aqui, ó. Então, nós temos os dois. Nós falamos sobre propósito pessoal e propósito empresarial. E por que a gente faz isso? Porque nos nossos treinamentos, nós exatamente fazemos isso. Alinhamos o propósito pessoal daquele colaborador com o propósito da empresa. Por quê? Porque se isso não estiver alinhado, ele não vai se sentir parte integrante da empresa. E se ele não se sente como parte integrante da empresa, aí ele vai começar a ir trabalhar resmungando. Porque eu brinco o seguinte, sabe, Sônia? Não sei se você lembra dos 7 anões, eles iam cantando trabalhar, né? E a gente tem que também. Se a gente não estiver indo cantando trabalhar, senão tem alguma coisa errada. Se você vai resmungando, pode saber que as coisas não andam bem. Aquela história do domingo à noite. Ai, meu Deus, a síndrome do domingo à noite, eu não aguento amanhã, segunda-feira. Você sabe que eu acho que segunda-feira é o melhor dia da semana? Oh, que maravilha. Sabe por quê? Sim. É o dia que está mais longe da outra segunda. Ai, Sônia, isso é ótimo. Brincadeiras à parte, mas realmente isso que você está falando é muito importante. Você tem que gostar do que você faz. Eu falo, se você está trabalhando em alguma coisa que você não gosta, ou saia dali ou aprenda a gostar. Tem jeito não. Até mesmo porque, Sônia, a maior parte da vida da gente, nós estamos trabalhando, né? A gente está muito mais no local de trabalho, porque é o seguinte, se a gente for tirar o tempo que a gente está fora do local de trabalho, o tempo de locomoção para ir e para voltar, né? Quando você não está home office, mais o tempo que você dorme, o que sobra é muito pouco em relação ao tempo que você está na empresa. Então, você tem que estar alinhado, você tem que gostar, tem que fazer sentido o seu trabalho para você. E para fazer sentido, você tem que estar com o seu propósito alinhado com o propósito da empresa. Interessante, porque é o seguinte, as empresas que não olham isso, que não dão valor a isso, eu tenho visto que geralmente ela não consegue aquele resultado que ela quer. Está muito ligado. Roberto, que é especialista lá em planejamento estratégico, né? Sabe bem do que eu estou falando. É assim, Roberto, dos indicadores, você falou dos indicadores estratégicos, mas para você atingir o que você quer, principal empresa tem que dar lucro.
tem que ser lucrativa, né? Eu falo que lucro está para as organizações, assim como oxigênio está para as pessoas. Vivemos para respirar, mas também não vivemos sem respirar. Assim é a empresa. Ela não vive para ter lucro, mas também não vive sem ter lucro. Só que a lucratividade, que é o fator, o indicador master, vamos chamar assim, para você chegar lá, você tem que ter inúmeros indicadores, e isso está lá no planejamento estratégico. Conta aí para nós, Roberto. Sônia, é interessante você fazer essa abordagem, porque quando a empresa está construindo o planejamento estratégico, ela tem como base os famosos KPIs, que são os indicadores, né? Esses indicadores, eles também são referência para que você possa criar a estratégia. No entanto, sempre tem um plus, um crescimento, né? A base dos KPIs, elas são apenas indicadores e também uma direção. As empresas, quando elas buscam este resultado, você pode ter certeza que ela já envolveu todos os colaboradores. A Daniela sempre fala de um exemplo. Uma certa feita, perguntaram para uma pessoa: o que você está fazendo aqui? Estou ajudando, estou contribuindo para levar o homem à Lua. Era um funcionário humilde que trabalhava na NASA. O que aconteceu? Esse funcionário identificou com o propósito da NASA e ele incorporou o propósito da NASA, que era exatamente levar o homem à Lua. Então veja, ele estava exatamente imbuído, ele estava exatamente direcionado com a NASA. Então as empresas, quando elas criam as metas com base nos KPIs, é importante que todos, sem exceção, estejam alinhados, porque o resultado é único, é para todos. Daniela, você falou aí dos 7 anões e cantando para trabalhar e tudo mais. Eu acho interessante porque você trabalha com storytelling. Gente, não é storytelling. São duas coisas. Conta pra gente aí, Daniela, sobre o storytelling e o storyselling e as diferenças das duas coisas. E vamos falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que é muito legal, que é o seguinte: eu costumo dizer o seguinte: enquanto não houver a venda, nada acontece. Então, na empresa, temos que ter vendas. E como conseguir isso? Vamos falar um pouquinho de vendas, que é a base de chegar lá na lucratividade, porque, só para lembrar, lucro é resultado do faturamento pelos custos. Então, se você aumenta o faturamento, mantendo os custos, se aumentou os custos também tem que olhar direitinho, né? Mas mexendo, se você, pelo mesmo custo, aumentou o faturamento, você vai aumentar a lucratividade. Mas para aumentar o faturamento, tem que vender. Gente, eu vejo muita gente falando de vendedor. Saiba que em todas as profissões você precisa vender. O dentista tem que vender o trabalho dele, tem que ser um bom dentista, tem que saber o que ele está fazendo. O médico tem que vender o trabalho dele. Todos têm que vender o seu serviço, o seu produto, não importa o que é. Venda é base de bons resultados. Se você quer ter uma empresa que seja de sucesso, tem que preocupar-se com as vendas. Vamos lá, Daniela? Agora entrou na minha. Vamos lá, Sônia. Primeiro, conta aí a diferença de storytelling para storyselling, por favor. Vamos por partes, né? O que é o storytelling? Storytelling nada mais é que a habilidade de se contar uma história de forma impactante. Então, pode ser uma história infantil, pode ser a própria história, pode ser uma coisa que aconteceu agora, uma forma impactante. E nós estamos aqui nesse podcast contando histórias para as pessoas, você já notou? Ou seja, nós estamos fazendo storytelling. Nós estamos fazendo storytelling. Agora, se eu começo a contar a história da minha empresa de forma a incentivar o outro a me procurar, eu estou fazendo um storytelling. O storytelling é utilizar a técnica da contação de história para se vender alguma coisa. Essa alguma coisa, às vezes a pessoa confunde, acha que é só produto e serviço. Não. Esse alguma coisa pode ser ideias, conhecimento.
Então, o storytelling, ele é muito mais amplo. Se eu estiver contando uma história para minha filha, tá? História infantil, para minha filha, mas eu tiver com o intuito de passar um conhecimento para ela sobre ética dentro daquela história, ela já passou a ser storytelling. Nossa! Porque ela tem um objetivo de vender algo. A venda aí é simplesmente embutir o conhecimento nela sobre alguma coisa. Deixa eu contar uma história aqui. Diga. Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo a vida inteira, quando as minhas filhas eram crianças. Eu fazia isso e nem sabia. Sabe o que eu fazia? Qual é a técnica que eu usava? Quando eu estava no carro, as duas filhas atrás, e eu tinha algum amigo, alguma pessoa do lado, virava e mexia. Sabe o que eu fazia? Eu contava, inventava às vezes, até inventava algumas historinhas, que eu contava para minha amiga, porque eu sabia que as minhas filhas estavam lá ouvindo, aí eu contava alguma coisa, por exemplo, sobre... Eu morri de medo delas engravidarem antes do horário, da época, sabe? Porque eu achava que iam perder a juventude, igual eu vi algumas pessoas tendo filhos muito novos e perdendo a juventude. Então, eu chegava para minha amiga e falava: fulana, você acredita que a filha da fulana de tal, eu inventava um nome, não sei o que, engravidou? Meu Deus, eu tô morrendo de dó. Porque você já pensou como é que vai ser a vida dessa menina? Vai ter que parar de estudar, vai ter que, sabe? E eu fazia isso muitas vezes. Que legal! Você fazia um storytelling. Você estava vendendo conhecimento para suas filhas, né? Como uma segunda intenção, contando uma história com uma intenção de educar. Então, isso é um storytelling. E fazia muito também em relação a drogas. Sim. Sabe? E fazia... O que aconteceu? Hoje eu tenho duas filhas maravilhosas e que não me dão nenhum tipo de trabalho dessa ordem. Uhum. Sabe? E eu fico voltando, voltei aqui agora, nesse minuto, voltei lá no tempo. Que coisa interessante. Mas e a venda? O que tem com essa tal de história séria? Conta pra gente aí. Ô, Sônia, quando você senta na frente de uma televisão, né, e você vai assistir um programa de televisão, chega na hora da propaganda, alguém vira para você e fala assim: compra esse copo porque você precisa beber água. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma história, né, onde vai te convencer que você precisa desse copo. Então, é verdade. Nós Põe umas temos historinhas aí, lá, né? Sim, por exemplo, Red Bull, né? Red Bull é só emoção, é só aventura. Ele quer passar essa imagem. Quem consome tem energia para fazer isso, então ele associa isso. Eu preciso disso, não. Pois é, cada um tira energia de algum lugar. Eu tenho energia, tenho muita energia. Preciso de Red Bull, de não sei o quê, de como é que chama? Energético nenhum. Não, o mais engraçado é a Coca-Cola vender saúde, né? Cigarro. Você já pensou a Coca-Cola vender saúde? Mas, na verdade, ele transfere através da contação de história você para um mundo que eles criam e que você fala assim: eu quero isso para mim. Através de quê? Através do produto que está sendo exposto. Então, na hora que você chega Natal, por exemplo, você lembra de quê? Da Coca-Cola, do urso polar, né? Do Papai Noel. O Papai Noel veio de onde? O Papai Noel não era vermelho e branco, não. Né? O vermelho e branco é a versão do Papai Noel da Coca-Cola, que nós compramos. Bom, então, nós temos, quando a gente pensa nesse âmbito da empresa, você sabe de uma coisa? Sabe como a contação de história entrou na empresa? Não, você não me contou. A contação de história entrou na empresa através dos eventos. Quando a empresa queria, tipo assim, os funcionários estão chegando tarde, então ela queria falar sobre pontualidade. Aí elas utilizavam um contador de história que lhe abria ali, naquele momento, o evento, contando uma história que falava sobre pontualidade. Porque, dessa maneira, era abordado um tema que era melindroso, chato de ser abordado diretamente com o funcionário, de uma forma lúdica,
É engraçado que eu faço isso nas minhas palestras sem saber. É engraçado porque as pessoas, quando eu vou dar alguma palestra, e vocês provavelmente fazem a mesma coisa, a gente faz um briefing com o nosso cliente, né? Nós pegamos dele qual é a necessidade que você tem, quais os principais problemas que você tem na empresa. E trazemos e tentamos pegar aquele problema e colocar um videozinho, colocar de alguma maneira, de tal forma que fique mais leve para falar do problema. Interessante é storytelling. Legal pra caramba. Você sabe que eu tenho storytelling na minha vida muito, né? Sim. Quem escreveu 13 livros, com certeza tem muito. Não, mas veja só. Porque eu escrevi o livro A Arte de Liderar primeiro, né? Meu primeiro livro saiu em 2002, esse aqui. Só que o que eu vi? Eu vi que muitas pessoas tinham... As pessoas que eram bons líderes, mas não tinham costume de ler, estudar muito e tudo, elas às vezes tinham dificuldade de ler o livro. Elas chegavam para mim, estou lendo o seu livro, estou gostando muito. 2 meses depois, estou lendo o seu livro, estou gostando muito. Mais 2 meses, estou lendo o seu livro, estou gostando. Onde você está? Eu ia perguntando, fui acompanhando. Às vezes a pessoa levava 1 ano para conseguir ler o livro, sabe? Aí o que eu vi? Foi quando eu conheci alguns livros bem no estilo, porque um livro que é famoso, que eu gosto demais de usar em treinamento, é o Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que fala de mudanças. Eu acho ele muito legal, que é uma historinha de 2 ratinhos, 2 duendes, bem legal. Mas o que eu vi? Eu resolvi trazer os problemas em histórias. E aí o primeiro foi esse aqui, né? E agora Venceslau. O Venceslau é como deixar de ser um líder explosivo. É daquele líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu contei a historinha do Venceslau e mostrei o que ele fez para deixar de ser esse líder explosivo. Então, eu chamo esses 3 livros, que é o E Agora Venceslau, o E Agora Lívia e o E Agora Alex, eu chamo de fábulas corporativas. O que são? Histórias baseadas em fatos reais, de vida minha ou de outras pessoas. Às vezes eu conto alguma coisa que eu vi, alguma coisa que aconteceu com outra pessoa e tudo. Fui inventando porque eu não sou assim tão criativa igual essas pessoas, né? Mas mesmo assim eu consegui. Esse fala do líder explosivo, Olívia fala de 2 coisas. Roberto, você vai gostar de uma coisa, vou até falar de uma coisa que você vai me ajudar aí. Esse, além de falar de motivação, ele fala de sucessão. Por quê? O que aconteceu? Eu precisava de falar de motivação, eu resolvi que eu queria uma empresa desmotivada. Aí o que eu fiz? Matei o pai da Lívia. Aí a Lívia passou a ser uma pessoa que tinha as inúmeras empresas do pai dela, que o pai era um empresário. A coisa real desse livro é que aconteceu, o pai da Lívia morreu naquele acidente da TAM. Aí o pai dela chama Paulo. Por que ele chama Paulo? Porque peguei a lista dos mortos, aquele acidente da TAM lá em Congonhas, e Paulo tinha 3 Paulos. Eu falei, não vai ter problema de alguém achar que era o pai dela, sabe? Então, falei de sucessão. E agora, Alex, eu falo de competências. E todos 3 são historinhas bem legal, e eu uso essa ferramenta do storytelling para falar, para ensinar para as pessoas de uma forma mais gostosa de aprender, de ter o conteúdo. Eu chamo de fábula corporativa porque tem muito conteúdo, mas dentro de uma historinha. Mas sucessão é um problema sério nas empresas, mas não é só a sucessão familiar. As empresas têm que cuidar de sucessão familiar, mas os gestores têm que pensar nos seus sucessores. Roberto, você sabe disso, conta para nós aí. Sônia, quando você está dizendo de empresas familiares, é algo que cria uma certa limosidade entre os integrantes, porque onde tem família, tem alguns desafios. As empresas, a roda precisa girar. O líder tem essa função, ou seja, ele precisa criar sucessores, porque ele não vai ficar naquele departamento liderando pessoas pro resto da vida. Ele precisa crescer, ele quer crescer. Exatamente. Até para crescer, ele precisa deixar alguém no lugar. Então, né? para esse desafio do crescimento, ele precisa
apontar, preparar pessoas para ocupar a sua posição. Então veja que o líder, além de entender de pessoas, ele precisa também preparar pessoas para sucedê-lo. E aí, nesse momento, é que entra exatamente essa expertise do líder. Porque quando ele cria e prepara sucessores, você pode ter certeza que a empresa não vai parar de girar. Qual é o grande problema hoje nas empresas, principalmente nas familiares? Aquelas pessoas entravam nos departamentos que faziam parte da família e ali eles ficavam eternamente. Isso gerava um certo mal-estar, é o que se apontou, Sônia, da questão da motivação. É tanto que hoje, olha o que está acontecendo nas empresas familiares. A família saiu da direção e aí eles contrataram profissionais de mercado. A família foi para o conselho de administração e profissionais do mercado que gerem a empresa. Veja você como que é um tema que requer uma certa habilidade, a questão da sucessão, tanto em empresas privadas como também em empresas familiares. Pois é, nós sabemos que mais de 95% das empresas brasileiras são familiares. Desde a pequenininha até a grande empresa, que você tem grandes empresas que começaram pequenas e não importa. A sucessão é um problema que tem que ser cuidado, porque o que acontece? Não é sucessão, a sucessão não é só quando a pessoa morre. Você pode, por exemplo, aposentar. Você pode querer se aposentar. E aí você pode programar a sucessão na empresa, que é o melhor dos mundos. Mas nós sabemos, eu tenho uma estatística bem interessante, que 25% das empresas morrem, não vão à segunda geração. E só 25%, ou seja, 1 em cada 4 vão para a segunda geração. E somente 1 em cada 8 vão para a terceira geração. Aqui em Belo Horizonte nós temos o caso da Araújo, que já está, acho que na terceira, quarta geração. E nós sabemos que a empresa precisa formar sucessores. Também tem a sucessão do líder, do gestor. São duas coisas diferentes. A sucessão familiar, se você... Por exemplo, a minha empresa, antes era só eu, depois tem mais 2 pessoas comigo, e eu tenho pessoas mais novas que eu devo passar para as minhas sócias. Quer dizer, você não tem que passar a empresa para um filho. A sucessão não tem que ser dentro da família. Você tem que pensar na empresa como um todo. Nós sabemos o seguinte, olha só, se a empresa tem 10 funcionários, geralmente tem no mínimo 30 pessoas que dependem da empresa. Até se você é solteira, se você não tem trabalho, o pai, a mãe, alguém vai ter que te sustentar. Então, quando o empresário ele preocupa-se com a empresa, quantos funcionários? Tem 5? Então, tem que saber que tem 15 famílias, 15 pessoas dependendo do sucesso da empresa. Então, quando você não se preocupa com isso, o que acontece? A empresa que morre, que fale, que vai à falência depois, o que acontece? As pessoas ficam... Tem a perda, então tem que cuidar disso. E a sucessão do gestor é interessante, porque eu tenho visto muitos líderes, muitos gestores que não querem passar as coisas. Eles têm medo de passar. E aí o que acontece? Eles simplesmente perdem a oportunidade de crescerem. Não é assim? O que você acha disso, Daniela? Eles se sentem ameaçados, né? Eu já tive uma experiência de ser demitida de uma empresa por essa ameaça. Como eu sou muito rápida com as coisas, eu sou muito acelerada, enquanto estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra e tal, eu estava fazendo mais do que a meta deles. E aí o gerente virou para mim e falou assim, não, pode reduzir, você não pode fazer mais do que isso não, porque senão eles vão começar a cobrar mais da gente.
Olha que coisa, no serviço público a gente vê muito isso. As pessoas, às vezes, não podem fazer, às vezes, um pouco mais, porque os mais antigos cobram e tudo. Eu já vi isso, já escutei isso. Mas em empresas também... Particulares. Pois é, em empresa particular é muito comum a pessoa também ter uma certa preguiça, né? Uhum. Que coisa interessante, né? Sim. Gente, quer crescer? Eu falo com as pessoas, assuma as responsabilidades do seu gestor. Agora, e se o gestor não quer te deixar? Como é que fica o negócio desse, Roberto? Olha, o funcionário, num primeiro momento, ele pode até sentir acuado, mas você pode ter certeza que essa mentalidade, Sônia, ela está mudando, porque há um consultor aí no mercado, o Falcone, que ele está implementando a meritocracia nas empresas privadas, perdão, nas empresas públicas, né? A meritocracia já era uma prática que se utilizava nas empresas privadas. Com isso, a meritocracia, ela faz com que a roda da empresa gire. Então, aquele líder que se sente centralizador, não passa as informações para os seus liderados, ele vai morrer com o tempo. Por quê? Porque a máquina da empresa precisa girar. E se ele não criar, promover, desenvolver novos sucessores, ele fica eterno líder. Ou seja, ele não vai ter um crescimento. Então, graças a Deus... Vai ficar naquele cargo, né? O resto da vida, né? Exatamente. Então, a gente está percebendo já algumas mudanças comportamentais. Isso era na empresa privada, agora está sendo implantado também nas empresas públicas. Ou seja, o conceito da meritocracia. Evidentemente que a empresa pública ela ainda tem alguns ranços, né? Mas você pode ter certeza que hoje a própria tecnologia, a própria rapidez na informação não deixa como esse líder fique parado no tempo. É interessante porque você fala de líder, mas tem uma coisa que desse aquele gestor. Porque liderar, para mim, é influenciar as pessoas e você pode até nem estar em cargo de chefia. Mas se você quiser crescer, e é interessante que a gente vê que empresas concorrentes, empresas parceiras, fornecedores, observam você e quando elas veem o seu tipo de trabalho, você também, quando você forma outros gestores, às vezes te dá a oportunidade de ir para outros negócios, de crescer, mesmo que na empresa não tenha como você crescer. Então, eu acho que é besteira aquela pessoa que fica ali amarrando, que não quer deixar o outro crescer. Ela que é prejudicada. O que você acha disso, Daniela? Bom, eu acredito que para mim foi muito bom ter saído dessa empresa. Na ocasião, eu tive essa certeza, porque logo que eu saí dali, minha vida deu uma virada em termos de oportunidades. E eu acredito, assim, que hoje eu estou muito melhor do que a pessoa que fez isso, né? E a pessoa continua com o mesmo carguinho, a mesma função. E aí? O que aquilo ali vai levar para ele, né? Ele vai continuar tendo sempre profissionais de baixa produtividade, porque ele simplesmente está feliz naquele jeitinho que ele está? Quer dizer, na verdade, ele não estava feliz. Mas você sabe que tem até empresários também que têm medo dos funcionários, né? É muito interessante isso. E eu sempre falei, contrate pessoas melhores que você, porque aí você vai poder, elas vão poder te ajudar, né? Contrate pessoas que podem te complementar naquilo que você não é bom. Com habilidades diferentes. Com habilidades. Por exemplo, você não é bom em planejamento, traz alguém bom em planejamento, porque o resultado é de todo mundo, né? Sônia, aqui, eu e o Roberto, nós fazemos isso aqui, né, Roberto? Ó. Desde o início. Por quê? Somos completamente diferentes no nível conhecimento. E trabalhamos juntos, um completa o outro.
ele já é mais técnico, mais formal, eu já sou mais para o lado artístico, mais para essa questão mais emocional, e a gente se completa. Tanto é que o nosso trabalho é em forma de stand-up. Por quê? Porque a forma de stand-up, nós percebemos que... Ora um fala e ora outro fala, seria isso? Não somente isso, ora a gente, cada um falar, mas está interagindo entre nós dois no mesmo ambiente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Nós fazemos um treinamento em escolas, onde nós abordamos todos da escola. Então, no mesmo ambiente, nós temos do porteiro ao diretor. Então, níveis de conhecimento diferentes. Níveis de autoridades diferentes, tudo diferente. E como você aborda o mesmo assunto para todos eles de forma que o diretor não ache muito raso e que o porteiro, a cantineira, entenda o linguajar, você está entendendo, que você vai utilizar. Aí, o que a gente faz? Vamos supor, na hora que o Roberto fala alguma coisa mais técnica, um português um pouco mais diferenciado, buscado. Aí eu entro e falo assim, Roberto, então o que você quis dizer foi isso, de uma maneira mais tranquila, que aquela cantineira, que aquele porteiro vão entender. Então, assim nós começamos a trabalhar com stand-up. É legal pra caramba isso, né? Que fica mais fácil. Além de ficar... Não fica mais leve, né? Você falou tudo. Não fica aquela coisa monótona, cansativa. É igual o nosso podcast, né? Nós estamos aqui brincando, porque esse podcast, ele é assim, sabe? É brincadeira, bate-papo. Eu e meus amigos, né? Estamos aqui para ajudar você que está ouvindo a crescer, a melhorar. Sabe por quê? O grande desafio do ser humano é a melhoria contínua. Tem uma ferramenta japonesa, o Kaizen, né? Você conhece ela, né, Roberto? Sim. Melhore 1% todo dia, que no final do ano você melhorou 365%. Né? Faça um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Né? Seja melhor hoje do que você era ontem e hoje pior do que amanhã. Ou seja, amanhã você vai estar melhor do que hoje ainda. Vamos melhorar um pouquinho. E eu estou aproveitando esses podcasts para poder aprender com meus parceiros, meus amigos. E aí, Daniela, uma mensagem que você queira deixar para os ouvintes deste podcast. Roberto, uma mensagem que você queira deixar para os ouvintes desse podcast, mas uma mensagem com conteúdo. O que você pode deixar de melhor para as pessoas, para que elas aproveitem bastante? Que mensagem que você quer deixar aqui? Bom, primeiro eu queria só complementar essa parte que você falou. Complementa, claro. Nós temos a tendência, principalmente com as redes sociais, que foi o que nós estávamos falando, de nos espelhar no outro pela rede social e comparar o jardim do outro com o nosso banheiro. Sim, porque o jardim ali só tem coisa bonita. É o que a pessoa mostra. Nas redes sociais ninguém mostra nada feio. Tudo lindo, maravilhoso. Inclusive, tira as ervas todas antes, né? Não é? E aí, não dá, gente. Não existe. Por isso que está tendo tanta gente doente. Porque eu nunca vou conseguir, na minha realidade, na minha vida, ser igual o que está sendo transmitido na rede social. Porque aquilo ali só mostra o lado bom. Ninguém é só bom. Ninguém vive o tempo todo sendo feliz. Perfeito é Deus, né? Exatamente. Então, a minha mensagem é o seguinte: você tem que parar de olhar para o jardim do outro e cuidar do seu, porque o jardim que ele está mostrando não é a realidade. Ele está mostrando o que quer que você veja, que acha que está acontecendo. Aquilo não é real, tá? O que você precisa é isso aqui, ó, ter o seu propósito, ter conhecimento para você conseguir ter um direcionamento e coragem para mudar a sua vida e fazer o que você quer se tornar real, tá? Então, pare de olhar para o jardim do outro e cuide de você. Veja, nós seres humanos, nós não podemos perder a nossa essência. Por quê? Nós estamos aqui com um único propósito: ser feliz. A felicidade é você que busca, é você que cria. Portanto, busque informação, não perca a sua essência
e, sobretudo, não perca o seu propósito, porque é ele que vai te impulsionar na caminhada da sua vida. Seja feliz, mas seja feliz com propósito. É isso que vale no ser humano. Pois é, agora engraçado que nós falamos de propósito que tem a ver com a missão, mas tem que ter também a visão, tem que saber onde quer chegar, né? E você que trabalha com planejamento estratégico sabe disso, porque tem que saber onde você quer chegar. Você botou isso no direcionamento, né? Sim. A visão, né? Sim. Pois é, então saiba onde você quer chegar. Trace seus objetivos, tanto da empresa como da pessoa. Os objetivos, eu falo assim, o objetivo é aquilo que você quer alcançar. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, meu objetivo é emagrecer. A minha meta é emagrecer quantos quilos? Então, a meta eu falo que é a quantificação do objetivo. Então, eu quero emagrecer 5 quilos e ponho prazo em tanto tempo, em 5 meses, em 2 meses, em 5 dias, não importa. Então, a empresa é importante saber onde quer chegar. Como é que dizia lá na história da Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Que o Gato de Botas pergunta para Alice, como é que onde você... Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Não, isso o Gato de Botas fala, né? Sim. A Alice pergunta onde eu vou, para que lado, daí ele fala, né? É bem legal, se você não sabe onde quer ir, é assim, né? Você chegou numa rodoviária, eu estou na rodoviária, posso ir para qualquer lugar? Ah, não, quero ir para uma praia, quero ir para não sei aonde, quero ir para o sul, quero ir para o nordeste, quero ir para o norte, sei lá para onde, mas você tem que saber para onde você quer ir. Senão, você vai para qualquer lugar. Não é assim, não. A vida, você tem que saber onde você quer chegar. Né? Aí, depois, é importante. Aí você traça a meta. E depois, tem os KPIs, os indicadores, né? De chaves, chama-se que são os KPIs, para você alcançar os seus objetivos, você acompanhar. Então, você tem uma empresa. Eu quero aumentar a lucratividade. Tá bom, aumentar a lucratividade é o objetivo, mas aumentar em quantos por cento? Em quanto tempo? Aí você vai fazer estratégias, caminhos, né, Roberto? Traçar estratégias para chegar nesse lugar que você quer. A estratégia é o caminho, não é isso? Exatamente. Sônia, só complementando a sua fala, que eu achei muito oportuno você abordar esse tema, porque nós, inclusive, no nosso livro Propósito, Direcionamento e Coragem, nós criamos uma palestra. E a palestra, nós utilizamos o conceito da contação de histórias, incluindo alguns cases de sucesso nossos. E quando você fala de propósito, um personagem queria trabalhar tanto numa empresa. Mas por que ele queria trabalhar tanto naquela empresa? Porque aquela empresa tinha exatamente o propósito que ele buscava. Pois bem, ele entrou lá, assumiu e teve sucesso. Por quê? Porque ele estava... O propósito da empresa foi incorporado. Então, veja, quando você está falando de missão, visão e valores, que são pilares das empresas, que fazem com que elas andem, busquem o seu resultado baseado nesses 3 pilares, nós utilizamos o mesmo conceito. Nós partimos do princípio que esses 3 pilares, propósito, direcionamento e coragem, precisam estar ajustados, alinhados, para que este ser humano, este profissional, este gestor, esse líder, como diz a Daniela, seja feliz. O que é ser feliz? É buscar o seu resultado, a sua meta, o seu sonho, e é isso que vai direcionar. É a bússola que tanto a gente está falando, que vai mostrar o caminho. E felicidade, o pessoal é danado também para viver muito ansioso, né? Pensar lá no... Gente, viva o caminho. Né? A felicidade, você tem que... o dia a dia. Seja feliz, não fica... eu escutei uma vez, acho que foi o padre Marcelo que falou que depressão é viver no passado. Ansiedade é viver no futuro. Viva o presente, né? Diz que uma pessoa que eu gosto
posso muito até hoje, um ex-marido, ele dizia assim, ontem já passou, o amanhã pode nem chegar. Então, viva o dia de hoje, né? Mas que bom, muito obrigada a vocês dois por engrandecer esse meu podcast, esse bate-papo com a Sônia Jordão. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a serem melhores de alguma maneira, e é esse o nosso objetivo, né? Que bom. E saiba que quer melhorar, busque conhecimento, busque aumentar seu conhecimento, mas busque também desenvolver melhores habilidades, sabe? Ô, Sônia, primeiro, muito obrigada pelo convite, a honra pra gente, né, Roberto, estar aqui, nesse momento aqui com você, e poder, de alguma forma, também auxiliar as pessoas que estão assistindo, estão escutando esse podcast, a se tornarem melhores. Que eu acho que você falou aí da sua jornada, né, dos seus objetivos de vida, eu acho que é isso aí, é nos tornar cada dia melhor e ajudar o outro a se tornar cada dia melhor. Eu vejo isso como meu propósito de vida. Sônia, esse podcast nos deixou muito leves, tranquilos, né? Eu costumo dizer que quando você agrega valor na vida do outro, você está agregando na sua própria vida. Certamente. A nossa missão é fazer com que as pessoas e as empresas tenham a sua melhor versão. Essa é a missão de Roberto Gomes Dias e Daniela Lima. Contribuir, na in loco, né? Na conexão in loco, né? Gostei da camiseta. Aproveitando aqui que você está perguntando, in loco. Por que in loco? Porque é presente. Normalmente nós... Olho no olho. Olho no olho. É sentir a temperatura. Normalmente, quando nós fazemos o nosso briefing, Sônia, nós procuramos entender, de fato, quais são as dores da empresa. Uma vez que nós mapeamos as dores... Eu também faço questão disso. Uma vez que nós mapeamos essas dores, aí sim, nós vamos utilizar um pouco desse conteúdo que nós temos, um pouco da nossa expertise. Para quê? Para que esta entrega seja a melhor entrega de Roberto Gomes Dias e Daniela Lima. Olha, eu que conheço vocês há um bom tempo, que tenho a felicidade de tê-los como amigos, né? Eu estou muito feliz, porque eu já sabia que seria muito legal, porque esse podcast, todas as edições, tem que ser leve, porque, aliás, bate-papo com a Sônia Jordão, o que você espera, né? É isso por aí, né, Daniela? Com certeza. Quem me conhece sabe que não podia ser diferente. Sim. Já gravei alguns, outros virão, e eu tenho certeza que realmente vai ajudar muitas pessoas. E é por isso que eu resolvi gravar esse podcast. E a você que está nos ouvindo, aproveita e inscreve lá no meu canal do YouTube, porque outros podcasts estarão por aqui. Prepare-se. Porque, eu coloquei agora, não sei se eu contei para vocês, meu canal do YouTube, que era sempre voltado com coisas minhas. Tinha só coisas minhas. Agora eu criei várias playlists. Estou trazendo vídeos motivacionais, vídeos de superação, vídeos com dicas úteis, vídeos de assuntos relacionados à saúde, vídeos... tem vídeos interessantes, tem muitas coisas lá. O meu canal do YouTube está ficando muito bom para bombar, para ajudar muitas pessoas cada vez mais, que é a minha meta pessoal, né? E muito, mas muito obrigada a você que está aqui comigo até agora e que nos ouviu. E, se quiser, interaja com a gente aqui no canal, deixe sua mensagem, entre no Instagram da Dani Lima, do Roberto Gomes. Roberto Gomes Dias. @Roberto Gomes Dias. O meu é Daniela Lima _oficial. A Dani Lima é Daniela Lima _oficial. O meu é Sônia Jordão Oficial, o Instagram. Mas, principalmente, convide seus amigos a se inscreverem neste canal do YouTube. Manda esse podcast para outras pessoas. Divulgue. Claro, por favor, mantenha os créditos, né? Mas
Não deixa de ir, porque quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais eu estarei feliz. Você vai estar me ajudando a ser feliz. Muito, mas muito obrigada mesmo. E, de novo, viva o dia de hoje. Ontem já passou, o amanhã pode nem chegar. Seja feliz. Isso é o que é. Vamos brindar? Importante. Seja feliz. Felicidades. Mas meu desejo normalmente é saúde, Sim. amor, paz e prosperidade. Para você, saúde, amor, paz e prosperidade na sua vida. Seja feliz.